Olá pessoal, eu sou Baruch Martins, sou professor na Escola Cidade Praiana e nesse podcast a gente vai tratar sobre a apostila 2 de língua portuguesa, referente ao 6º ano. No texto 1, a gente aborda um post do influenciador digital Felipe Neto. Vocês devem conhecer o Felipe Neto, né? Dos vídeos do YouTube. E nesse post ele fala sobre a questão do uso de clássicos em nossa literatura, né? Na sala de aula. Então, é um post que se tornou polêmico porque ele disse que a escola não deveria forçar o uso de Machado de Assis e Álvares de Azevedo. E isso criou uma polêmica. E aí as questões que aparecem embaixo tratam justamente sobre essa polêmica. Tem dois cardzinhos, um sobre explicando quem é o Felipe Neto, né? E o outro explicando quem é Machado de Assis. E nas questões de baixo vão discutir justamente esses cards e essa polêmica, né? Então, na primeira questão, é perguntado: você conhece as duas personalidades acima apresentadas, Felipe Neto e Machado de Assis? Qual a sua opinião sobre elas? Então, vocês vão falar se conhece, se não conhece e o que é que vocês acham deles, né? Na segunda questão, pergunta: o que significa treta? Você já usou essa palavra? Nessa segunda questão você vai responder o que é que você entende, né, quando você ouve essa palavra treta. Em diversas ocasiões do nosso dia a dia, sobretudo os mais jovens, né? A gente usa essa palavra muito e ela tem um significado muito especial, né? Que tem a ver justamente com a questão da polêmica que está lá no post. Então vocês podem explicar aqui nessa segunda questão o que é que significa essa palavra treta. Na questão 3 é perguntado: para você, o que é romantismo e realismo? Faça uma pesquisa sobre esses nomes. Bem, a palavra aqui, romantismo e realismo, tem a ver também com o que o Felipe Neto, né, falou lá em cima no post. O post dizia o seguinte: forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes, e forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. Ele está aí aproximando o Álvares de Azevedo do romantismo e o Machado de Assis do realismo e criticando esses usos. Então, vocês vão pesquisar o que é que significa romantismo e realismo, né? O que é que ele quer dizer quando ele fala nisso, né? E embaixo vocês vão marcar, né? Se são estilos musicais, se são personalidades que uma pessoa pode ter, se são períodos literários ou se são serviços prestados pelas escolas. Na questão 4 é perguntado: considerando o que diz o youtuber, Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes, por que você acha que o artista faz dessa declaração? Nessa questão vocês vão responder sobre por que Álvares de Azevedo e Machado de Assis não seriam para adolescentes. O que é que você acha da argumentação do Felipe Neto sobre isso, sobre não ser para adolescente? Que ele fala algumas coisas, né, dizendo: Machado de Assis e Álvares de Azevedo não são para adolescentes porque são autores difíceis, enfim. Então, o que é que você acha dessa declaração do Felipe Neto? Você concorda, discorda dela? E aí você vai explicar um pouquinho nessa questão. Na questão 5, fala assim: considere agora a reduzidíssima biografia do escritor Machado de Assis apresentada acima, ou seja, naquele quadrinho, e participe da treta literária. Você concorda com a fala de Felipe Neto? E aí, se você concorda, você vai dizer as razões porque você concorda. Se você discorda, você vai dizer as razões pelas quais você discorda. No texto 2, a gente vai trabalhar um outro gênero textual chamado de memes. No dia a dia a gente sempre vê memes. Memes circulam pra gente no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, porque memes são justamente essas figurinhas, né, que aparecem pra gente, essas fotografias feitas com montagem, enfim, algo que é feito pra gente rir, né, do momento. Às vezes descontextualizam, né, tipo, pegam uma cena de uma novela e aí colocam uma legenda que não tem nada a ver pra falar sobre um assunto muito específico, né. Então, memes funcionam pra isso, né, pra gente tentar abordar algum assunto de maneira divertida, bem-humorada. E aí, no textinho que fica logo ao lado, né, diz o seguinte: os memes ao lado representam uma das maiores questões da obra de Machado de Assis, a dúvida sobre a traição de Capitu ao seu marido Bentinho. Apesar de ter sido escrito em 1899, o romance Dom Casmurro trata de uma temática que mobiliza as pessoas até hoje, por isso é considerado um clássico. E aí tem algumas imagens, né? Uma imagem do procurador federal Deltan Dallagnol, né, que diz o seguinte: Capitu
traiu Bentinho. Não tenho prova, mas tenho convicção. Vocês já devem ter ouvido falar dessa frase dele, não tenho prova, mas tenho convicção, mas dizia respeito a um outro assunto, né? A um processo, enfim, que circulou na época, e aí agora ele usa isso para falar sobre a questão de Capitu e de Bentinho, né? E aí do lado você tem outras imagens. Logo em cima tem uma imagem de duas pessoas brigando, né? E uma falando, Capitu traiu Bentinho, e a outra dizendo não traiu, né? Como se cada uma tivesse se posicionando sobre um lado da questão, né? Se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. E aí uma terceira imagem, que é de uma pessoa de frente para outra, também aparece essa questão, né? Uma falando Capitu traiu Bentinho e a outra falando não traiu. E logo abaixo tem lá um meme com Machado de Assis, né, reclinado na poltrona, e um globo terrestre pegando fogo, né, como se ele tivesse se divertindo com essa situação, né, de observar o mundo pegando fogo a partir dessa discussão, né, de trair ou não trair Bentinho. Na questão 6, perguntado o seguinte: considere o significado da palavra convicção abaixo e responda. Convicção, certeza ou opinião firme de um indivíduo sobre algo em que acredita. É possível se afirmar uma traição por convicção sem provas? Comente os reflexos que essa condenação poderá ter para os envolvidos. E aí vocês vão comentar, né, sobre você taxar alguém apenas por convicção, sem você ter certeza se essa pessoa fez algo que é recriminado, que é desvalorizado, enfim, né? O que é que vocês acham disso, né? Se você pode condenar alguém apenas por ter convicção, por você acreditar que a pessoa fez algo, mas você não ter certeza que essa pessoa fez. E aí, nessa questão, você vai comentar os efeitos disso. O que é que isso gera, né? O que é que acontece com a pessoa quando ela é condenada apenas por convicção e não por certeza, né? De você ter certeza que ela cometeu algo, que ela fez algo de errado. Na 7ª questão, é perguntado o seguinte: na última imagem, temos uma caricatura de Machado de Assis, em que ele come pipoca enquanto observa um globo pegando fogo. Diga o que isso significa em relação à postura do autor diante da discussão sobre a traição de Capitu. O que é que isso significa, né? Você vê lá naquela imagem, né? O Machado de Assis lá reclinado na poltrona, vendo o globo terrestre pegando fogo, e aquelas imagens acima das pessoas brigando, né? Por causa do posicionamento que elas têm em relação a se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. O que é que vocês acham que essa imagem, né, que é uma imagem que tem um aspecto irônico, né, quer dizer? E aí logo abaixo tem um texto, né, gênero textual apólogo. O apólogo é um gênero alegórico em que os personagens são animais, plantas, objetos ou até partes do corpo humano, trazendo um ensinamento de vida por meio de situações semelhantes às reais. Por meio da utilização de exemplos, o apólogo tem o objetivo de refletir sobre os conceitos humanos, visando modificá-los rumo a uma mudança paradigmática de ordem moral e o social. E aí vem um texto 3, que é justamente esse gênero textual do apólogo, né? É um texto do Machado de Assis chamado A Agulha e a Linha. E aí vocês vão ler esse texto para responder as questões 8 e 9. Na questão 8 ele pergunta: que elementos o texto 3 apresenta para que se considere um apólogo? E aí vocês vão ler o texto, né? Ver quais elementos aparecem nesse texto que tem a ver com essa descrição, né? De ser um gênero que animais, personagens ganham vida e participam de situações reais, né? Isso é muito presente em que tipo de texto? A gente vê isso muito em fábulas, que são histórias em que geralmente animais, enfim, ganham vida, né? E falam, têm gestos e ações e atitudes muito próximas a dos humanos, né? Então, como se eles fossem transformados em humanos, né? Então, quais são esses elementos desse texto do Machado de Assis que fazem com que ele seja considerado um apólogo? E aí, na questão 9, pergunta: na sua opinião, qual a moral da história? O que é que a história quer dizer? E aí, vocês vão ler o texto e vão responder a partir daquilo que vocês acham que a história quer dizer. Já no texto 4, a gente tem a charge. E aí, depois que vocês lerem essa charge, vocês vão responder a questão 10. Segundo a análise do crítico Pedrinho, um livro que não tem desenhos não é interessante. Reflita sobre isso e responda. Na sua opinião, o que faz um livro ser interessante? O que para você faz um livro ser interessante? São desenhos? É a história do livro? São os personagens? É o jeito que eles
que esses personagens, as atitudes desses personagens, né, exercem na história, a forma como eles aparecem, né? Enfim, vocês vão refletir aí sobre o que é que interessa para vocês quando vocês leem um livro. E aí, por fim, a gente chega no fim da unidade, né? No final da apostila, a gente vai ter o gabarito dessa apostila 2. Aí vocês vão revisar todas as suas respostas a partir do gabarito. A partir desse ano, né, a gente já tem o gabarito na mesma apostila. Então, não é mais como no ano passado, que você tinha o gabarito, né, na apostila subsequente, na apostila seguinte, né? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima apostila.